Boa, boa, corredores! Para você que acompanha ao vivo pelo Instagram ou para você que acompanha gravado no YouTube, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correr é Bom Demais Resenha, o nosso bate-papo semanal, sempre visando um assunto relacionado ao nosso universo da corrida. Hoje, uma resenha previamente marcada, uma resenha com o aviso do tema a ser anunciado previamente. Hoje a resenha vai ser falando tudo que pudermos falar sobre a próxima edição da Hill City Half Marathon. Edição essa que está sendo a quinta edição, se eu não me engano. 17, 18, 19, 20, 21 não teve, 22 e 23. A quinta edição da Hill City, abrindo a temporada da Run Cities aqui no nosso país. A Run Cities, que são 3 etapas das provas em cidades emblemáticas aqui no nosso país, abrindo o calendário aqui no Rio de Janeiro, largando no próximo dia 7 de maio da Praia do Recreio dos Bandeirantes, indo até São Conrado. Depois vamos ter a etapa de São Paulo, a SP City, aí com meia maratona e maratona, e fechando a temporada na BSB City em Brasília. E para me acompanhar nessa resenha de hoje, nada mais justo do que chamar também alguém que já está para lá de tarimbado em correr essa prova. Hoje a resenha vai ser com o meu amigo Tobias, que eu já vou procurar ele aqui, que o Tobias já está aqui dentro, já vou carregar. Primeiro, seja muito bem-vindo. Já vou pedir para você que tem algum amigo que queira saber. Ó, Tobias já está na área. Muito bem-vindo, meu querido Tobias. Ei. Tudo bem, meu querido? Show de bola, como é que estão aí as coisas aí? Boa noite, todo mundo. Tudo caminhando na correria, né? Tá correndo, tá bom. Se tá correndo, tá bom, né? Então tá bom. Só continuar dando aviso aqui. Galera que tá aqui no ao vivo, aqui no Instagram, se você quiser que aquele seu amigo que quer saber um pouco mais sobre a Hill City participe também dessa resenha, o aviãozinho ou a setinha aqui no canto inferior do seu celular, da nossa live, serve justamente para você convidar todos os seus amigos para também participarem aqui dessa resenha com a gente. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, o nosso chat está super aberto para você colocar os seus comentários, as suas perguntas, mas para a gente ter uma organização legal das nossas perguntas, o balãozinho com ponto de interrogação que tem embaixo também serve justamente para você poder colocar a sua pergunta e a gente colocar ela em destaque aqui. Afinal de contas, a sua pergunta pode ser a dúvida de outro corredor também que esteja aqui na live. E aí, vamos poder tirar essas dúvidas todas juntas aqui. Mas hoje é uma resenha, é um bate-papo, e o Tobias, que está para lá de cascudo também nessa prova, vai estar correndo e resenhando junto com a gente essa noite. Então, vou deixar aqui o nosso menino Tobias, o Toby Boy, ou... Eu não gosto de estimular esse lado dele não, né? Mas como eu sei que tem seguidor que gosta de falar isso, o nosso Pasquim carioca, o nosso Pasquim das pistas aqui do Rio de Janeiro, bota aqui se você acha ele parecido com o Pasquim. Eu não acho muito não, tá? Mas o nosso Pasquim das pistas do Rio também vai estar na Hill City esse ano e vai estar resenhando com a gente. Menino Tobias, uma boa noite, que alegria ter você em mais essa live, mais essa resenha. Boa noite, meu querido. Obrigado pelo convite. Quero deixar bem claro a todo mundo que for assistir essa live depois, tá assistindo agora, tá vendo esse negócio de Pasquim, não tem nada a ver comigo não, tá? Quem fala são outras pessoas, não sou eu não, hein? Mas, cara, obrigado pelo convite aí, vamos trocar uma ideia sobre a Hill City. A gente, bom, temos todas as Hill Cities e eu posso te falar que foram todas diferentes, todas as 5, a gente tá indo pra quinta, se não me engano, a gente tá indo pra quinta, né? Então, todas as 4 que a gente fez foram corridas diferentes, psicologicamente falando, fisicamente falando, e esse eu acho que é o grande up da Hill City, você fazer uma prova que você vai fazer esse ano de uma forma, do outro ano de uma forma diferente. A gente já teve tempos abertos, fechados, muito sol, sem sol, e já teve de tudo na Hill City. A Hill City, ela é um coringa e é algo que você só vai saber mesmo no dia que você estiver correndo ali como é que vai ser sua prova. Pois é, particularmente a Hill City é uma prova que me marcou, porque a primeira edição dela que teve aqui no Rio, só contando um pouco do histórico da Hill City. A Hill City, ela surgiu no nosso calendário em 2017,
Antes, o que existia, que utilizava o mesmo percurso que a Rio City utiliza hoje, era uma prova chamada Golden Four, da ASICS, que largava lá do Recreio dos Bandeirantes e chegava em São Conrado. A Golden Four não fez mais a prova nesse formato, e aí a Rio City entrou ocupando esse percurso que hoje em dia acaba sendo um percurso completamente exclusivo. Só a Rio City realiza a prova no percurso que nós vamos correr. Percurso esse que já sediou trecho de maratona, subida de São Conrado, que já foi trecho de meia maratona do Rio. Hoje em dia, somente a Rio City passa pelo Elevado do Joá, passa pela Praia da Reserva, que são locais muito emblemáticos que a gente tem aqui no Rio, lindíssimos de se correr, mas como o Tobias falou, é uma prova muito traiçoeira que tem suas armadilhas, né? Então ela surgiu em 2017, no meu caso foi a minha primeira meia maratona, que acabou chegando super como surpresa, porque não era a minha previsão de correr uma meia maratona, pelo menos não tão rápido naquela época, em 2017, e acabou se tornando uma queridinha minha. Inclusive, uma prova que, desde a sua primeira edição, acabou se tornando um treinamento para a maratona, que vem a ser a maratona aqui do Rio, que vem a ser só em junho, mas ela acabou, para mim, se tornando uma grande preparação. Mas, para muitas pessoas, acaba sendo o grande alvo, o grande desafio, a primeira grande distância que a gente tem no calendário aqui do Rio é a primeira meia maratona da cidade, então acaba sendo alvo de muita gente e desperta muita curiosidade. E aí eu já vou abrir com o Tobias, porque, Tobias, a Rio City, ela larga da praia do Recreio dos Bandeirantes em direção à praia de São Conrado, e para quem conhece o percurso, sabe que ela é uma reta. Ela não é uma prova, na sua grande parte, uma prova com grandes elevações. Eu diria que 80%, talvez 90% da prova seja plana, né? A gente tem muito pouco de trecho de elevação na prova, mas por que, sendo uma prova completamente plana e num cenário lindo, por que você acha que é uma prova traiçoeira? Cara, a Rios, olha só que loucura, só para fazer uma comparação se for da maratona, aquele percurso antigo da maratona, a gente largava lá de trás, lá do Recreio, fazia uma voltinha e depois a gente pegava todo esse percurso que a Rio City pega até a gente sair ali da subida Niemeyer, cair lá no Leblon e tudo mais. E o engraçado é que antes, né, quando eu fiz esse percurso da maratona, eu tinha esse período de reserva, né, da reserva ali, como algo muito passageiro, muito passageiro. Então, assim, pô, pra mim era início de prova, tava lindo, eu tava curtindo aquela coisa toda. Cara, eu não sei porquê, não sei o que aconteceu na minha mente, eu acho que não só na minha mente, mas na mente de um monte de gente. Eu, particularmente, falando de mim, né, eu vejo que a Rio City, ela já começa traiçoeira no início. Porque, cara, eu vou te falar, a reserva, pra mim, cara, é um período que, psicologicamente falando, é ali que eu resolvo minha prova. Se eu sair bem da reserva, beleza, eu vou muito bem. Mas aquele trecho da reserva, se você começar a cair ali, você pode ter algum probleminha psicológico durante a prova, cara. Isso aí é fato. E teve algumas provas que ali na reserva, todas elas me deixaram marcado uma coisa. Foi a penúltima, se eu não me engano, cara. Eu acho que foi a penúltima que tava sem sol, mas estava abafado. Eu acho que foi a penúltima, eu tenho quase certeza disso. Foi a de 2019. Acho que foi essa. Ela não estava nem tão sem sol, não, mas ali para baixo realmente deu uma coberta no tempo, mas estava muito quente. Foi uma prova muito quente, muito quente. E aí, cara, eu não sei se foi 2019, acho que foi 2018, Luiz. Pode ser 18 também, pode ser 18. Que 19 o tempo estava muito aberto. Isso. Pode ser 18. Cara, foi uma das provas, foi a prova mais silenciosa na vida. Mais silenciosa, não eu, né? Porque a gente que grava, a gente fala o tempo inteiro, a gente conversa com as pessoas que estão correndo, a gente troca uma ideia durante a prova e tudo mais. Mas, cara, ninguém falava, cara.
era impressionante. E você olhava o semblante das pessoas, a galera tava meio que preocupada, sabe? Focado, concentrado. Assim, e como eu já tinha feito a prova já, eu olhava aquilo e começava a falar assim, por que essa galera tá desse jeito? Mas, pô, eu já tava ali, já tinha passado ali, e eu comecei a perceber que a reserva mina muita gente. Mina muita gente. E você vai correndo, tem como você ver onde você vai virar. Você vai fazendo aquela meia-lua assim, você olha lá na frente. E você vai. Né? Uma reta, vamos colocar um plano ali, é uma meia-luazinha. Você entra numa outra prova, isso é nítido, quando você cai dentro da barra ali, você entra num mundo paralelo que parece que não era nada a ver que você tinha atrás. É um negócio muito doido. Quando você passa nos batuques ali, aquilo ali para mim é outra prova. Você passou dali, é uma outra prova. E a Rio City tem algo especial, porque você tem os primeiros 18 quilômetros retas. É reta. E aí, quando você acaba os primeiros 18 quilômetros, o que tem para você? Uma subida, velho. Você tem uma subida que ali, ou você vai na raiva, porque, cara, você já tá vindo bem. Vamos supor que você esteja bem focado 18 quilômetros atrás. Então, se você vem ali focado, ou você sobe na raiva, ou você tira um pouco o pé, porque não pensa que 3 quilômetros não vai te cobrar, não, porque vai te cobrar. A Rio City, tanto psicológico quanto fisicamente, ela cobra bastante. E ela tem uma característica, assim, é quente, cara. É quente. É quente. A gente já fez, se não me engano, a primeira Rio City foi estragada, cara. Foi estragada. Muito calor, de tudo. Eu lembro muito bem que a Rio City, se não me engano, foi minha terceira meia ou minha segunda meia. Não me lembro. Porque a primeira minha foi a ASICS Golden Four. Mas foi em 2016. A primeira Rio City foi em 2017, se não me engano. Foi 2017, só foi minha terceira meia, porque logo depois eu fiz a Internacional do Rio, que largamos às 9 horas. Então, a Rio City, ela, na sua primeira edição, já foi muito forte de sol, cara. Então, possivelmente... Ela trocou de data, lembra, sabe disso, né? Ela era agora. Foi, isso aí. Eu ia entrar nesse assunto. Ela era em abril. Isso. E desde 2022 ela mudou para maio. Isso mesmo. Justamente por conta da edição de 2019, que foi um absurdo, foi desumano, Então eu vejo que a Rio... Mas só fazendo alguns comentários dentro do que você falou, né? Até para quem não conhece a prova, né? Quem não conhece a região, a Rio City ela larga lá na Praia do Recreio dos Bandeirantes, lá próximo à Pedra do Pontal, e ela vem numa reta na Praia da Reserva, que é a praia logo em seguida que a gente pega, em direção à Barra da Tijuca, que ela tem simplesmente a singela distância só reserva de 10 quilômetros. Então são 10 quilômetros naquele silêncio mortal. Inclusive, o Eduardo botou aqui no comentário, né? Existe fator a se considerar que tem muito vento na reserva, dependendo do dia. A reserva venta bastante porque é uma área de preservação ambiental e a Praia da Reserva não pode ter construção de prédio. Então não tem prédio. De um lado é a praia, do outro lado é a reserva ambiental, que é o mangue, né? São as lagoas ali da Barra da Tijuca, de toda a sua vegetação que margeia a lagoa. E aí é uma área de preservação ambiental onde não pode ter construção. Então os prédios, a gente vê os prédios da Barra e do Recreio dos Bandeirantes muito distantes da gente. E aí nós vamos por 10 quilômetros na Praia da Reserva e aí a gente cai na Praia da Barra, que ali sim já é uma praia já com prédios, com condomínio, já uma outra prova, como o Tobias falou. Ela começa uma nova prova ali, mas ainda na mesma reta, é a mesma sequência da prova que a gente fez. A Runners Club aqui, ela botou aqui, ó, um bom treino para a Maratona do Rio, sem dúvida. Ó, o Eduardo botou aqui, ó, quilômetros finais, gel de carboidrato para subir. Pois é, justamente por conta da subida que o Tobias falou que nós temos no final da Praia da Reserva, aliás, no final da Praia da Barra, ali na curva do PP. Só dando um alô aqui para a galera que está entrando, o Felipe que está entrando aqui, o Luciano também está chegando por aqui, boa noite Luciano, Bianca, o Biel, do Corredor Especial Biel, o filho do Rodrigo, tá? O Biel está aqui na live, então muito bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo não, Biel, não é o Rodrigo que está, o Biel que está. O Geraldo Júnior, que é o meu
compadre, que também está aqui na live. Enfim, muita gente legal está pintando por aqui para ouvir essa nossa resenha sobre a Rio City. E ó, não esqueçam de deixar suas perguntas aqui embaixo, tá ok? No nosso balãozinho para a gente colocar em destaque. E aí, Tobias, o que eu venho falar? Como eu falei para você, a Rio City para mim foi a minha primeira meia maratona, foi a minha primeira experiência com as longas distâncias, né? Apesar de ser uma meia maratona, 21 quilômetros é uma distância altamente considerável, nada fácil de se correr, mas, ao mesmo tempo, uma distância que, pelo menos para mim, me apaixonou desde a minha primeira meia maratona, que foi a Rio City, e por conta disso eu nunca mais abandonei ela, e nem as outras que vieram seguindo. Como para uma pessoa que está resolvendo encarar a Rio City na primeira, tá? É uma prova plana, é uma prova com cenário lindo, mas como se preparar para uma prova como essa, Tobias? Como que você acha que a pessoa pode... Sim, vou largar na primeira prova, como é que eu vou fazer essa primeira meia maratona? Cara, a Rio City, ela é fantástica de a gente usar ela como treino para maratona justamente pelo fator psicológico. Eu acho que é a única prova para mim, tá? Para mim, que ela une o psicológico e o físico. Eles ficam muito próximos, para falar a verdade. Lógico que o psicológico e o físico, em toda meia maratona, em qualquer treino longo, você vai precisar, obviamente. Mas em termos de prova, dentro da prova, eu acho que o psicológico e o físico da Rio City, elas conversam muito. Por quê? Justamente por conta desse início de prova, né? Esse início de prova é silêncio, é você sozinho. Então, se você treina em grupo, isso é minha visão, você não vai ter uma percepção do que você vai ter na Rio City. Porque, para mim, essa é a única prova. Tá certo que tem um monte de galera na sua volta, isso é óbvio. Mas quando você treina em grupo, você conversa com a galera o tempo inteiro, você troca uma ideia, você não vê o tempo passar, quando vê já foi. Na Rio City, não. Cara, você tá sozinho ali e, cara, você tá sozinho ali. E a reserva são 10 quilômetros de você sozinho, se você estiver correndo ali de boa. Então, além do físico, cara, vai te minando, o psicológico vai te minando. Então, é um grande treino para maratona, psicologicamente falando também, entendeu? Porque você vai ter que administrar esse psicológico, teoricamente, por 18 quilômetros. É lindo quando você chega no PP, quando você está chegando ali no Corpo dos Bombeiros, já começa a te dar um sentimento diferente, cara, porque parece que você está comemorando uma curva que vai vir logo à frente. Enfim, né? Uma curvinha. É meio louco isso, porque é lógico, você tá virando o tempo inteiro, mas você não sente, parece que você tá indo, cara, o tempo inteiro. Então você pensa bem, você pegar uma reta de 18 quilômetros. Eu tenho aqui na minha cidade, do lado de cá da ponte, né, do estado do Rio, eu tenho um asfalto que eu treino, e do lado de lá da ponte eu tenho as trilhas, né, que é Minas, que eu tenho o morro. Então aqui do lado de cá, aqui do lado do Rio, eu tenho retas de 1 quilômetro, de 2 quilômetros e 200, isso na estrada mesmo. Então, isso é um bom treino. Então, 2 quilômetros, 2 quilômetros e 200, quando eu faço uma ida e uma volta, que eu faço 4.400 de treino reto, é desesperador. Sozinho, então, é desesperador. Imagina você ter essa percepção durante 18 quilômetros. E aí te dá você sente isso quando você chega nos bombeiros. A feição muda, os corredores começam a rir sozinho, e aí você quebra para a esquerda, você quebra duas para a esquerda, né? Normalmente tem um caminhão-pipa com água ali para você fazer a curva. Por falar em caminhão-pipa também, deixa eu só fazer um adendo sobre a estrutura da prova. Eu acho que a última prova teve gel, eu consegui pegar gel dessa vez. Teve gel, teve isotônico. Uma água geladíssima, você lembra disso? Que salvou. Não, a esponja salva. A esponja d'água salva. Aliás, é a única prova aqui no Rio que tem esponja d'água. Ela salva violentamente. Salvou. E assim, eu, entre aspas, reclamei com a menina, que a água tava muito gelada, cara. Ela batia no corpo, eu tava quente demais, mas a água tava muito gelada da esponja que eu joguei em mim, cara. Eu tomei até um susto. Eu falei, caraca, moço. Frio, assim. Então, assim, teoricamente, eu acho o treino sozinho, eu acho um fator importante para você fazer a Rio City. Não só a Rio City, cara. Como você usa a Rio City para uma pós-prova que é maratona, a Rio City ela vai te proporcionar esse tipo de desafio psicológico. Lógico, tem o físico, são 21 quilômetros, é uma distância considerável, um físico considerável que você vai
ter que percorrer. São sim, não desmerecendo outras distâncias, obviamente. Qualquer distância é distância, qualquer quilômetro é desafio, mas são 21 quilômetros, é uma meia maratona. Você já sente a maratona chegando perto, entendeu? Então, para você poder fazer isso, o treino sozinho é muito, muito bom. E a Rio City é uma prova que, na minha opinião, te exige o que você vai precisar para maratona, que é o físico e o mental. Que na hora que aperta ali nos 18, nos 15 quilômetros, creio eu que os 15 quilômetros da Rio City é o pior momentozinho ali, que você já não está aguentando mais. São os 3 quilômetros. É a Copacabana da maratona. Falou bem. É a Copacabana da maratona. Então, dos 15 até chegar no Joá, é a Copacabana da maratona. Entendeu? Outra vez, você faz 42, o Luiz faz 42. Mas, velho, quando você tá com a sua cabeça pro 21, a sua chave vira pro 21 e o desafio continua sendo o mesmo. Ó, o Eduardo ele botou 2 comentários aqui muito engraçados. Ó, primeiro ele chama carinhosamente essa reta de Infinita Highway, porque de fato ela não acaba nunca. A Runners Club bota aqui, lembrando, inclusive eu vou tocar nesse ponto, que essa edição da Rio City vai ter a inédita distância de 12 quilômetros. Nunca teve 12 quilômetros na Rio City. Esse ano teremos os 12 quilômetros. Eu já vou falar dessa também. Ó, uma ótima prova para quem quer buscar o tão sonhado Sub 2. Pois eu não sou um cara que visa o tempo, mas já fiz alguns Sub 2 e desde o final do ano passado eu posso dizer que eu posso botar no plural, porque eu finalmente passei de mais de um Sub 2. Mas a Rio City, por ser uma prova plana na sua totalidade, ela facilita nesse sentido do Sub 2, para quem vem para tempo, quer fazer a meia maratona abaixo de 2 horas. Uma média de ritmo de 5,40, 5,39, por aí, de pace, né, de ritmo, para você conseguir fazer o Sub 2 na meia maratona. Mas lembrando que a subida ali do Joá não é uma subida tão simples. Mas eu já vou entrar nesse ponto do Joá, porque o Joá é um capítulo à parte da nossa resenha e ela super merece um capítulo à parte da nossa resenha. Mas o que eu quero tocar no assunto hoje, agora, é sobre as largadas. Vamos ter a largada dos 21K lá da Praia da Reserva, da Praia da Reserva não, da Praia do Recreio dos Bandeirantes, lá perto da Pedra do Pontal, mais ou menos na altura do posto 11, entre o posto 12 e o posto 11, lá na Praia do Recreio. E vamos ter a largada dos 12 quilômetros na Barra. Quem for correr os 12 quilômetros não vai pegar a Praia da Reserva, vai chegar na entrada da Praia da Barra. É o final da Praia da Reserva, início da Praia da Barra, e aí vai percorrer a distância, chegando todas as 2 provas no mesmo lugar, lá na Praia de São Conrado. Especificamente, a largada dos 12 quilômetros é em frente à Toca da Traíra, ao restaurante Toca da Traíra, lá no início da barra ou lá no final da barra, dependendo de onde que você vier, tá, vai ser dada a largada. Largada dos 12 quilômetros, às 5h40 da manhã. Como o Tobias falou, é uma prova que, por ser margeando da praia, uma orla, ela não tem sombra. Por isso é uma prova que ela é traiçoeira. Por isso ela é uma prova difícil, porque se a gente pega um sol aberto, um dia quente, sol aberto, sol de Rio de Janeiro, é uma direção que a gente corre de cara para o sol a prova inteira. São 18 quilômetros com o sol de frente. Mas calor, se porventura fizer, então realmente é uma prova muito difícil de se fazer. A largada dos 12 quilômetros lá na Toca da Traíra, dos 21, começando às 5h30 da manhã. Já estamos, né, saindo do nosso verão, né, já estamos na primavera, né? Aliás, estamos no outono, não, estamos no outono, né, daqui a pouco estamos chegando no inverno, mas o Rio de Janeiro continua tendo seus dias quentes, então não é algo que a gente possa facilitar. Por isso, a largada muito cedo. E aí, largada dos 21, começando às 5h30 da manhã, para PCDs, atleta de elite masculino e feminino, e ondas A e B, tá ok? Às 5h40, mesmo horário da largada dos 12 quilômetros lá na Barra. No Recreio vai largar as ondas C e D, e, não, desculpa, 5h30 PCD, 5h40
A e B com Elite, 5h50 ondas C e D, e 6 horas da manhã largam as ondas E e F. Perdão, peguei por 10 minutos aqui. Tá? 6 horas larga a última onda. O tempo total de prova que a gente vai ter são de 3 horas e meia para percorrer os 21 quilômetros na Rio City. E aí, como madrugar numa prova dessa? Porque a gente pega a grande maioria das provas, né, Tobias? As largadas são 7 horas, normalmente pegando provas de 5 e 10, né, que são as mais comuns de terem. A única prova que eu via largando às 5, às 5h30, 5h20, 5h40, né, ondas largando nesse horário, que mesmo assim não vem de muito tempo, é a própria Maratona do Rio, que passou a largar muito cedo, largando às 5, 5h20, 5h30, mas normalmente não pegamos, né, esse texto. Dá para criar disposição largando tão cedo? O que tu faz de segredinho para conseguir despertar assim tão cedo? Ou tu já está acostumado a treinar nesse horário? Então, no Rio, para mim, eu estou acostumado a qualquer prova que seja 7 horas da manhã. Eu saio nesse horário, né? Porque quem não sabe, quem vai assistir depois, está assistindo agora, e a gente fica na Barra. Então, para a gente sair da Barra e ir para um centro, vai acabar saindo nesse horário. Você estava falando sol, eu lembrei disso aqui agora, que eu tinha esquecido que o sol vem na cara. O Rio de Janeiro ainda, ele tem seus dias de sol. Aqui para mim, por ser interior do estado e divisa, né, com outro estado, a gente tem o Rio que corta aqui os dois estados. E isso é muito perto aqui, para quem não conhece, é muito perto, 200 metros mais ou menos. E a gente está num vale. Então o que acontece? Hoje em dia, vou te falar, ontem e hoje, eu peguei aqui 11, 12 graus já, entendeu? Então tá um friozinho de manhã. Coisa certeza que eu não vou pegar no Rio. Então eu já sei muito bem que se eu chegar numa Rio City da vida, eu vou dar uma sofridinha com calor. Tenho certeza disso. Então o que eu tô fazendo? Eu tô treinando à tarde. Porque se eu treinar cedo, vai ser muito fácil para mim. Vai ser muito fresco. Então eu tô treinando à tarde para poder simular um pouquinho do calor da Rio City, que ainda assim possível calor. Que ainda assim é muito diferente, porque fica fresco por conta do Rio do lado, entendeu? Mas acaba que acabei acostumando por conta disso, de treinar cedo. Então, para mim, até no Rio, quando eu tô no Rio, eu vou sair para treinar, ou, vamos fazer um treino em Copacabana, alguma coisa, eu vou sair 5 horas da manhã, 4h30. Só que tem que virar a chavezinha, que é a prova. A prova, muitas vezes você dorme já ansioso, não dorme direito, e aí você acaba acordando de boa para poder ir para a prova. Então, não tem jeito, dá para tranquilamente. A galera de Niterói, 4h30 da manhã, aí. Agora a galera de Niterói para atravessar para ir para Rio City, que é lá no Recreio. Agora que essa galera sai de casa. Então, cara, virou a chave. Prova, você vira a chave automaticamente. Vou te dar um exemplo, a Maratona do Rio, acho que larga às 5 agora, não é isso? 5 horas agora. Cara, eu vou ter que sair de casa 3h30, 15 horas para poder chegar bem tranquilo, relaxado, porque senão sai 4 horas, vai que acontece alguma coisa, eu pego sei lá, estrago o carro, engarrafamento, sei lá, algum lugar parado, pronto, ferrou. Mas dá para virar a chave. Toda vez que você tem uma prova, a gente vira a chave e vai na disposição. Deixar as coisas programadas e arrumadas um dia antes, tá, moçada? Deixa para arrumar no dia não, pelo amor de Deus. Sim, sim. Falando um pouco da estrutura aqui da Rio City, como o Tobias falou, a Rio City, ela sempre, eu costumo dizer que a assinatura da iguana na sua prova, né, é uma estrutura que realmente deixa de queixo caído comparado com muitas provas que a gente vê por aí. É uma estrutura muito de alto nível que eles oferecem para a gente. A começar esse ano, a retirada de kit vão ser 2 dias de retirada de kit, que vai ser na Decathlon da Barra, nos dias 5 e nos dias 6 de maio, então sexta e sábado que antecedem a prova. Dia da prova não tem retirada de kit. Lá na Decathlon da Barra, no domingo, largamos às 5h30 da manhã. Sobre guarda-volumes, a prova tem um guarda-volumes, e aí se você nunca correu uma meia maratona, principalmente uma que não vai chegar no mesmo lugar que você for largar, como que funciona? A prova disponibiliza ônibus, tá? Os guarda-volumes, eles são ônibus que vão
pegar o seu volume lá na largada e esses ônibus vão até a Praia de São Conrado, onde obrigatoriamente, se não mudou das outras edições, elas entregam na sua retirada de kits uma sacola personalizada da Rio City, exclusiva da Rio City, onde você vai escrever o seu número de peito, que é a sua identificação, né? O seu número de peito que vai vir no seu kit. Você vai escrever o seu número de peito e lá você vai guardar os seus volumes. E aí vale o que você quiser colocar para você ter na sua chegada, né? Uma muda de roupa nova, enfim, para você ficar seco, não ficar tão suado. Enfim, vale o que você precisar, tá? Postos de hidratação, como o Tobias falou, carboidrato em gel, mas aí fica a dica, principalmente para quem está correndo uma longa distância, não vamos consumir gel da prova, né? Você até pega o gel, mas se não for uma marca que você esteja acostumado, gente, por favor, né? Não vamos facilitar. Se você não está acostumado a consumir gel, eu brinco até com um grupo que... Pode dar ruim. Que eu falo que foi... Pois é, com um grupo que foi o grupo que me acolheu, o primeiro grupo de corrida que eu tive quando eu corria, eu conheci na Rio City, na minha primeira meia maratona, eu que estava caindo ali de paraquedas e eu vi o pessoal comentando assim, poxa, você trouxe gel? Você vai... Quantos gels você trouxe? E eu falei assim, cara, que raio de gel é esse que eles estão falando? Que eu não fazia ideia do que eles estavam dizendo. O que é isso, gel? Você vai passar creme? Pô, passa vaselina antes, pô. Vai passar depois, cara, no meio da prova. Precisa mais de um. Então, quer dizer, não fazia ideia. Mas depois eu descobri que o gel de carboidrato, que a prova, inclusive, dá no meio do percurso, mas fica a dica para se você não está acostumado com a marca da prova, por favor, né? Não vamos estragar a sua prova com gel que você não está acostumado. Né? Além de isotônico, água, vários postos de hidratação, postos médicos, você vai ter postos de socorro no decorrer da prova, são quilometragens específicas, mas você vai ter alguns postos de socorro, inclusive com a cruz ali, mostrando, né, que é um posto de socorro, além de ambulâncias que você vai ver no percurso, percorrendo a prova. Inclusive, foi algo que me marcou demais na edição de 2019, que disparada foi a edição mais quente da prova, foi a última vez que a prova aconteceu no mês de abril aqui no Rio, que ali eu nunca vi aquela ambulância correr tanto para frente e para trás, cara, que olha... Eu lembro disso, ambulância e moto ali naquela... Cara, eu lembro disso, a gente ia sair nem da reserva ainda. Era ambulância e moto naquele acostamento que tem ali de pedra, né? Ambulância e moto o tempo inteiro, ambulância e moto o tempo inteiro. Aquela vez foi coisa estranha, cara. Foi bem... Pô, foi um negócio que marcou realmente por conta do calor, né? E o sol todo momento na cabeça ali, porque a prova é de frente para ele, cara. Então foi essa prova que me marcou sobre essa questão. E a prova que a gente fez a Internacional do Rio, que largamos às 9, foi um terror também. Nossa, foi 2016 essa Internacional do Rio. E essa prova, largamos 9 horas, já tava assim, absurdo. Quilômetro 2 eu tava andando, pra você ter noção, não tinha jeito. Não, é assustador. Então, realmente, principalmente para quem não é do Rio, para quem não mora na cidade do Rio, vale a dica do Tobias de simular um treino um pouco mais quente, porque... Ano passado, para quem correu a edição do ano passado eu digo que foi a edição perfeita da Rio City. Primeiro porque não vi falhas de estrutura da prova. A estrutura da prova estava impecável. A temperatura, o clima da prova estava lindo, estava fresco, um dia aberto. O cenário, o visual da prova era deslumbrante. Para quem não viu a prova, tem vídeo lá no canal, no YouTube. Tem vídeo do Tobias também, lá no canal Correndo Mais, também do YouTube. Então vale a pena conferir, porque foi realmente uma prova emblemática. Assim, eu olhei assim, cara, essa prova beirou a perfeição. Beirou a perfeição. Não vai ter outro. Não! Quem correu do ano passado foi algo assim que eu terminei a prova e fiquei assim, cara, que prova foi essa, meu irmão? Para quem correu a primeira meia maratona naquela prova, teve um cartão de visitas assim, ó, com laço, com, lantejola, foi um carinho. A prova foi um carinho. Porque, olha... Eu acho, Luiz, que, cara, foi... Por tudo que aconteceu, assim, desde Rio City, que a gente fala, né, que ela é desafiadora, eu acho que acabou sendo talvez uma evolução nossa com a prova. Porque, assim, a sua primeira Rio City, eu acho que foi minha primeira Rio City também, mas foi a sua primeira meia maratona. E quando você falou isso, eu estava lembrando aqui de
tentando ver como a prova evoluiu de 2017 para cá. Obviamente que a gente não consegue ver muita evolução na prova. Isso é muito bom ou muito ruim? Isso é muito bom, porque ela continua muito boa. Entendeu? Quando a gente começa a ver, talvez, falhas, alguma coisa assim, a Rio City, ela mantém esse padrão dela. É impressionante, cara, é impressionante. A gente que, vamos dizer, que somos pessoas, corredores normais, aquela galera que vem de trás, se divertindo, aquela coisa toda, a gente consegue ver toda a estrutura da prova. E a gente, como canal, né, como produtor de conteúdo, né, incentivador de corrida, a gente tem esse alinhamento, esse feedback com a organização da prova. Pô, não estava legal aquilo lá, aquilo ali estava ruim. Então a gente para perceber muita coisa. E agora, quando você falou da sua primeira Rio City, estava tentando lembrar alguma coisa aqui que eu possa até falar, ó, melhorou isso, melhorou aquilo. Mas a Rio City segue esse padrão. Mas eu acho que a gente evoluiu bastante, entendeu? Eu me lembro de correr a primeira Rio City, cara, as coisas evoluíram. Automaticamente a gente evoluiu também, porque a gente treina desde aquela época. Então acabou que a gente ficou minado de tudo que acontece nas provas para chegar numa prova que, tipo, cara, a tal edição da Rio City, a quarta edição da Rio City, pô, é possível que eu não vou encaixar uma prova direitinho, entendeu? Então, cara, a gente corria, pô, com bermuda de ir pra rua, com meia assim, com negócio de celular no braço, grandão. Ah, eu tenho! A minha tava com o celular no bração aqui, ó. Rio City, celular no bração aqui. Clássico. Eu lembro que eu tinha um negócio na Rio City aqui, ali no túnel, arrebentou, meu irmão. Aquele negócio caiu com o meu celular, meu fone de, pô, aquele fone de... Então, tudo evoluiu, entendeu? Porque eu ainda fazia o vídeo na época, fazia com o celular. E eu lembro que o fone do fio era o meu microfone. Meu irmão, que ficava batendo assim, ó, pá, pá, eu falando. Então, assim, muito bom. Evoluiu, as coisas evoluíram. E a Rio City, ela mantém o padrão dela, cara, direitinho, tudo certinho. E então, eu acho que o ano passado, em termos de clima, de estrutura, em termos de nós como corredores, eu acho que foi assim... Quando acabou a reserva, eu falei, ué, acabou a reserva. Acabou rápido, né? Passou rápido. Também tive essa sensação quando eu vi, caraca, já tô na barra. Um gás, falei, caraca, cadê os batuques? Uns batuques, eu parei no batuque. Cara, sobre o negócio de churrasco lá, quando eu vi, eu tava chegando no corpo de bombeiro, tava, pô, cara, então assim, pra você ter uma noção, pra essa galera que quer fazer maratona rápido, ou meia maratona rápido, que eu falo, começou a correr 7 meses, uma maratona, entendeu? Então, há um processo. Então, pra gente chegar numa Rio City perfeita, na minha opinião, foi do ano passado, a gente começou em 2017. 2017, pra gente fazer uma Rio City em 2022 perfeita, cara. Em todos os termos psicológicos e físicos. Então, para você ver como que há um processo a ser percorrido. Eu tenho falado muito sobre o processo. Eu estou fazendo alguns vídeos e deixando em stand-by, ainda não soltei não, que eu estou falando muito sobre o processo. Até porque, passei numa fase meio mais ou menos, correndo mais também, eu fiquei com umas paranoias na cabeça, de pensar um monte de coisa. E eu resolvi viver o processo de uma maratona nova. Então, eu tenho falado muito sobre o processo. Então, de 2017 para cá, todo mundo que se manteve, ele está vivendo um processo, entendeu? E a gente, com a Rio City também, a gente evoluiu junto. A Rio City manteve o seu padrão e a gente foi pegando todos esses 4 anos e desenvolvendo aqui como é que vai ser uma perfeita. Encaixou e pronto, fizemos uma Rio City. Eu acho, na minha opinião, tá? Na minha opinião, igual ao do ano passado, eu acho que... Difícil. Não no geral, não sei. A não ser que a gente vá muito bem no dia 7. Muito bem, que eu quero deixar claro para quem vai ver esse vídeo ou tá vendo agora, não é ser rápido. Não é ser rápido. Não. Terminar a prova bem. Você termina bem. Psicologicamente e fisicamente bem. É aquele quando você cruza a linha de chegada e você continua falando igual a gente está falando aqui. E você terminar a prova bem. Na minha concepção, eu corro por isso, entendeu? Eu tenho meus desafios pessoais com o tempo, mas o que eu passo para todo mundo é isso. Termina a prova bem fisicamente, falando normalmente, para mim é isso. Exatamente.
principalmente. Bom, principalmente se você está correndo pela primeira vez a distância, né? Claro. Acho que se você está estreando na distância, é uma distância que você não tem que facilitar, você não pode menosprezar, porque eu fiz o meu treino muito bem, eu estou correndo rápido, então vou chegar na prova. Cuidado, você sempre larga muito empolgado, porque você está descansado, você está treinado, está todo mundo ali também empolgado. Muitas vezes a gente se deixa levar pelo outro que está correndo do lado. Eu lembro da minha primeira Rio City, que foi minha primeira meia. Fui correndo, larguei, fui vendo o pessoal me passando, senão vai passando, vai passando, vai passando. Não era nem quilômetro 8, tinha uma galera já passando mal, vomitando, realmente passando mal mesmo. Então, não é uma prova que a gente deva brincar. Eu consigo correr 15 quilômetros, correr 2 quilômetros. Para 21 eu faço, beleza. Mas pode ser que você não chegue nem nos 10. Então, não facilite. Não menospreze. É distante, é longe. E você não vê o fim da reta. Você não vê o fim da reta. Só quando você chega lá na barra que você vê o fim da reta. O que, aliás, a propósito, vale ressaltar que quando a gente larga lá na Rio City, a gente larga numa via muito larga, de 3 pistas, 4 pistas de rolamento, né? Só pra gente, porque a Praia da Reserva ela fica fechada para a prova durante esses 10 primeiros quilômetros. A gente vai correndo só nós, não tem um carro, não tem nada. Porém, quando a gente chega na Praia da Barra, né, que são esses 8 quilômetros do fim da reta, que inclusive é a maior orla em bairro na cidade do Rio de Janeiro, que é a Praia da Barra, é a maior praia, né, a maior orla de praia que a gente tem na cidade. Ela afunila para uma pista, porque o bairro, como é um bairro muito grande, é um bairro muito movimentado, a Barra da Tijuca, a praia não pode ficar fechada, exclusiva para a prova. Então, de 3, 4 pistas de rolamento a gente reduz para uma pista, tá? Tudo bem, tem a ciclovia do lado. A gente sempre recomenda não utilizar a ciclovia, primeiro porque o desnível do calçamento da pista para a ciclovia é muito alto para você ficar brincando de pular para cima e para baixo, achando que você vai correr mais rápido na ciclovia. Na ciclovia vão estar as pessoas do bairro que não estão na prova. Bicicleta, pessoas passeando com cachorro, pessoas caminhando na praia, tá? Então, vai ser mais um fator que você pode atrapalhar a sua corrida. A estrutura da prova, postos de hidratação, isotônico, gel, a esponja d'água que o Tobias falou, fica na Praia da Barra, ela não fica disponibilizada para quem está passando na ciclovia. Ela fica prioritária para quem está passando ali na pista mesmo da prova. Então, vamos evitar. Funila, agrupa mais as pessoas. Realmente agrupa mais as pessoas. Mas chega ali, gente, não adianta estressar também. Não vamos empurrar o coleguinha da frente. Para quem nunca fez prova de trilha, né, Tobias? Para quem já está carimbado em prova de trilha, vamos utilizar um pouco da paciência e da boa educação que a gente tem na trilha, né? Tudo bem, a prova de asfalto é mais rápido, mas aglutinou, gente. Calma, paciência. Pessoa que está na frente, que está vendo mais devagar, dá a passagem, deixa o cara passar. Né? Você que está pede licença. E por aí a gente vai tentando se entender. Né? Deixa eu só abrir um parênteses. Quando a gente chega, a gente precisa se atentar a 3 coisas. Primeiro, a ciclovia. Porque eu já vi bicicleta acertando os caras. É feio, cara. O cara perde a prova por conta de uma bicicleta, né? Onde, na verdade, ele tá errado. Ele não tem que estar na ciclovia. A bicicleta... Exato. Não. Primeiro ponto, essa ciclovia. Segundo ponto, a pessoa que dá espaço pela esquerda, nossa esquerda, tem que tomar muito cuidado. Toda prova eu vejo, toda. Aquele gradil de ferro tem um pezinho para dentro. Quem tá passando tem um pezinho para dentro. Todo mundo cai ali. Impressionante. O gradil, inclusive, ele reduziu. Eles agora estão colocando mais fita zebrada, né? E menos gradil, mas tem que tomar cuidado com o gradil. E outro mega importante também é a questão de você correr na ciclovia. Chega um ponto depois do batuquezinho lá, existe um checkpoint embaixo. Se você passar pela ciclovia, eu já vi muito o pessoal passa direto e não passa no checkpoint embaixo, ok? Acho que é no quilômetro 11, se eu não me engano, hein? É um pouco depois da entrada da Barra. Provavelmente esse ano vai estar onde vai ser a largada dos 12 quilômetros, né? Fácil. Muito provavelmente. Tomara que
fica visível para todo mundo. Porque o que tem de gente passando assim, vai embora. Não, e aí muitas vezes fica o povo gritando, não, tem que passar por aqui, porque se você não passar por ali, você pode ser desclassificado, seu tempo não vai ser cronometrado, então você está oficialmente desclassificado da prova, né? E aí você, sim, exatamente, fora que se você conseguir ver, o povo dá a volta para passar pelo checkpoint e seguir a direção. E, pô, é sempre chato, né? Ainda mais se você vem objetivando o tempo, é sempre algo que você tem que prestar muita atenção. Bom, vamos para as nossas considerações finais, tá? Algumas informações só para quem está vindo de fora ou para quem é do Rio e está se perguntando, né, como que vai chegar lá na largada. Bom, largada lá no Recreio das Bandeirantes e até mesmo largada na Barra da Tijuca. Se você não mora próximo, ou se você não está hospedado próximo da região, transporte público acaba não sendo uma boa alternativa. Primeiro, apesar de termos metrô para Barra, não tem metrô para o Recreio dos Bandeirantes. E nem para a largada dos 12 quilômetros, que vai ser lá no início da Barra ou no final da Barra. O metrô da Barra é muito na outra ponta, é lá perto do PP, o metrô da Barra. Mais perto do PP, nem é tão perto, mas é mais perto do PP do que outra coisa. Então, transporte público, metrô, ônibus, só se você quiser realmente arriscar ônibus, mas ônibus o horário é reduzido, super não recomendo e não tem ônibus da cidade inteira para lá. Como ir? Ou transporte particular, né? Se você tiver um carro, pode ir de carro, ou táxi, transporte de aplicativo, enfim, né? É a alternativa que você tem para fazer. A menos que você consiga juntar um grupo, fechar uma van também para levar, também é super válido. Para quem for de carro particular, tá? Para quem for de carro particular, vai deixar o carro lá na praia do Recreio, mas você chega na praia de São Conrado 21 quilômetros depois. Tá? A organização da prova, ela comercializa um ônibus, tá? Que você pode comprar desde agora no site da organização, tá? Que, se não me engano, por agora está custando R$40 esse ônibus, que vai levar você da linha de chegada na praia de São Conrado de volta para a linha de largada na praia do Recreio. Então você tem esse ônibus da organização que é comercializado, mais R$40 se você comprar até o dia 2, se eu não me engano, de maio. Mas você pode comprar no dia da retirada de kit, porém vai estar R$50, se eu não me engano. Mas o preço não vai ser igual ao preço de agora no site da prova, tá bom? A prova está ainda comercializando inscrições, tanto para os 12 como para os 21. Inclusive, amanhã tem virada de lote. Tá? Amanhã é o último dia do segundo lote. A partir do dia 26, o preço já vai ser ajustado para o terceiro e último lote da prova. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga, se você quer se desafiar, se você quiser conhecer e correr nesse cenário exclusivo que eu falei, que a gente vai falar agora dele, tá? Do Elevado do Joá, da Vista de São Conrado, é a única prova que está passando lá. Os 12 quilômetros vão passar por lá também. Então, aproveita, porque as inscrições ainda estão abertas, tanto para os 12 quanto para os 21. E amanhã é o último dia do segundo lote, tá ok? Temos cupom, né, Tobias? O Tobias está com cupom também? Temos cupom. Vamos falar do cupom legal. Vamos falar do cupom também. Mas vamos falar do trecho bonito da prova. Então, Tobias, vai lá. Vou deixar a cerejinha do bolo para você. Vai lá. Se você não fizer a inscrição dessa prova, eu não tô incentivando a fazer inscrição não, tá? Eu só quero falar sobre o percurso, tá? Se você não fizer a inscrição dessa prova, você só vai passar neste lugar o ano que vem. Ou então, se você correr de carro. Se você passar ali de carro dá pra ir, né? Mas correndo, cara, ano que vem. Do Joá. E eu vou falar, galera, dos 12 quilômetros, vai chegar ali na uva, quando vocês estiverem, assim, aquecidos. Vou subir esse elevado aqui voando baixo. Pô, vai. Eu não sei. Vão chegar ali mais ou menos com 9 quilômetros por aí, 9, 10 quilômetros. Putz, é 9, vai dar 9 e pouquinho. 9 e pouquinho ali. Porque a praia, ela é grande, a barra ali, ela é grande. Ela só é menor do que Copacabana na maratona. Sim. Aí ela é menor.
O Copacabana, meu Deus do céu. Maratona, Deus me livre, Maria José, parece que tem 108 quilômetros. É, por aí. Você faz uma ultra só na hora de Copacabana ali. Aí, Você não acaba nunca. eu não sei, cara. O Luiz, tem desafio do Strava esse ano? Você sabe me falar? Não tô sabendo, eu acho que não. Não vi nada anunciando o desafio do Strava, eu acho que não tem, não. Porque ano passado tinha, era justamente a subida do Joá, né? Sim, aquilo foi covardia comigo. Como é que eu ia fazer aquilo? Eu mesmo. Pois é. Pô, que jeito, cara. Não tem como. Mas, resumindo, a subida do Joá você vai pegar justamente nesse trecho final da Praia da Barra, que o Tubejo falou, que é onde tem a curva e logo em seguida você pega a subida do Joá. Vão ser mais ou menos uns 800 metros de subida do elevado do Joá, e você cai num túnel, sim, temos túnel. Um túnel bem bacaninha, né? Vamos cair no túnel, e esse túnel você cai justamente numa via onde não tem passagem de pedestres. Hoje em dia até existe uma ciclovia na parte de cima, tá? Mas aonde corremos, que é no elevado do Joá, é embaixo, que praticamente faz uma moldura do cenário deslumbrante que é o Morro dos Irmãos, visto da Barra. Gente, é algo assim insuperável, onde você vê as ondas quebrando na pedra, porque ali não tem praia, então são as ondas quebrando na pedra, o Dois Irmãos de fundo, você já vê a praia de São Conrado, dali do elevado, você começa a ver o iniciozinho da praia de São Conrado ali, e, gente, é um cenário que vale a pena você parar para tirar sua foto. Cara, liga para aquele cara, olha onde eu tô! Todo mundo para. Tá? Todo mundo para. Todo mundo para. Ali é impossível você não parar para admirar, porque é um cenário que quem conhece aqui só conhece, quem conhece não corre. Só conhece passando de carro ali. E, gente, ali é uma descida. Além de tudo, além de ser um cenário lindo, além de ser a primeira sombra da prova, né? Porque é a única sombra que a gente tem. É a única sombra da prova que tem. É a única sombra da prova. Além de ser sombra, é uma descida. Cara, é barba, cabelo e bigode num lugar só. Tá? É exclusivo, ninguém passa ali. É só a corrida que está ali. É descida, é sombra, um cenário deslumbrante. Cara, e só a Rio City está passando ali. Só a Rio City passa nesse trecho da prova. Antigamente a Maratona do Rio passava, mas desde 2018 não passa mais ali. Então, só a Rio City está passando no elevado do Joá. Era um dos ápices da maratona, era passar ali. Pô, vamos torcer que alguém da Iguana assista esse vídeo. Eu queria deixar um pedido para a Iguana aqui. Para a Iguana realmente morar no meu coração. Ela podia botar um DJ ali dentro pra gente. Já pensou? Inclusive, eu corri a SP City ano passado, né? Ano passado eu fiz a Rio City, fiz a SP City, só não fiz Brasília. Brasília ainda tá no meu wishlist lá, de um dia eu vou correr Brasília. Ano passado eu corri a SP City, lá em São Paulo, fiz a maratona, e na maratona, a primeira metade da maratona da SP City, cara, correr São Paulo é algo desafiador em todos os sentidos. Todos os sentidos. É uma prova duríssima de se correr. Duríssima. Inclusive, Iguana, eu não sei se vocês já conversaram com ele sobre isso. O Fernando Avelar é uma autoridade aqui no Rio de Janeiro que faz a aferição de todas as distâncias, inclusive da Maratona do Rio. Inclusive, é quem fez a aferição da distância da Rio City também. Tá? Eu estou tendo o privilégio de treinar com o Fernando na academia. A gente treina na mesma academia, faz fortalecimento na mesma academia. E aí, na última vez que encontrei o Fernando, ele falou, não, eu fiz eu aferi a distância para Rio City, para essa prova também, fui eu que fiz, tal. Eu falei assim, e aí a gente estava conversando, tinha acabado de passar a maratona de Boston, e aí eu comentei com ele, pô, você faz a de São Paulo também? Eu disse, também. Aí ele falou assim, o que é pior? Porque São Paulo é muito sobe e desce, é muito em cima e baixo, é muito difícil correr em São Paulo. E aí ele conhece o percurso de Boston, ele conhece o percurso da SP City. O próprio falou assim, correr São Paulo é mais difícil. Eu quase caí para trás quando ele falou. Por quê? São Paulo tem muitas descidas de túneis subterrâneos.
E em São Paulo, a Iguana bota exatamente isso que o Tobias falou. Bota DJ em um dos túneis. É uma farra surreal. É um rolê incrível que tem num dos túneis de São Paulo. Não são todos os túneis, que a gente passa por uns 4 ou 5 túneis lá em São Paulo. Mas em um deles, que inclusive é o túnel que está quase na chegada, que é perto do Jockey lá em São Paulo, tem DJ, tem luz, tem tudo que tu pode imaginar dentro do túnel. É incrível. Então, em São Paulo, a Iguana bota. Então, super a gente pode reivindicar um DJzinho no túnel aqui no Rio, tá? Vamos fazer o corte, vamos fazer os cortes do Luiz aqui da live. Vou botar esse. Vamos fazer, vai ter um cortezinho. Pedindo pra Iguana, tá? Por favor, ouça a gente. O povo está clamando no lugar mais bonito da Rio City, que é o túnel do Joá. Por favor, pense com carinho em colocar um DJ lá pra gente. Pensa com carinho, é rapidinho, só pra, entendeu? Botar Inclusive, lá na SP City, o DJ ele vem num trecho da prova que quem corre os 21 também pega, tá? Então não é assim, é só pra quem tá fazendo os 42 que vê o DJ. Não! Todo mundo pega o DJ lá. Então, se vocês colocarem um DJzinho ali no túnel do Joá ali, pô, quem vai fazer os 12 vai pegar, quem vai fazer os 21 vai pegar, vai ser uma farra. E olha, agrega um valor, né? Faz uma bela diferença. Pô, vou te falar. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou falar uma coisa pra todo mundo aí. Quem vai ver o vídeo depois. Se rolar, sai. Agradece. Agradece. Pode agradecer. Porque, olha, dá um outro gás, cara. Dá um outro gás, cara. A gente fala isso porque a Maratona do Rio fazia isso quando passava por lá. E, cara, como é maneiro. E como é maneiro. Um túnel reverberando ali. Pá, pá, pá. Putz. Tá? Tu tira... Até quem corre de fone de ouvido com música própria, tira pra curtir. Que faz toda a diferença. Adriano Gaúcho, locutor, entrou na nossa live. Muito bem-vindo, Adriano. Poxa, que legal ter você por aqui. Gente, muita gente passou por aqui, ó. Rosana, aposentada feliz. Arro, querida Arro. Um prazer ter você aqui. Felipe, Daisy. Não. Daisy não. Dai Stanislau. Stanislau, deve ser Daiane. Tá? A Gigi, olha a Gigi prestigiando a nossa live. Muito obrigado, Gigi. Enfim, gente, vamos para as nossas considerações finais. Tá? Para você que ficou aqui até agora, meu muito obrigado. Tá? Se você está assistindo aqui no Instagram, não deixa de seguir o perfil do canal Correr é Bom Demais se você não segue. Não deixa de seguir o Correndo Mais, porque também coloca muito conteúdo bacana aqui no Instagram. Se você está assistindo a gente no YouTube, vale também seguir, porque as provas nossas estão todas aqui no YouTube, tá bom? Canal Correr é Bom Demais no YouTube, canal Correndo Mais lá no YouTube, aqui no YouTube também. Você vai ter um conteúdo muito bacana, tá? Tobias, meu querido, muito obrigado pela sua participação, por essa resenha, tá, ok? Curti demais. Vou pedir para você fazer suas considerações finais, tá? Deixar o tchau para a galera. Alex! Mas, ó, se você perdeu o início da live, vai ficar gravado aqui no Instagram e também vai lá para o YouTube, tá ok? Tobias, contigo. Meu querido, muito obrigado pelo convite. Sabe que me chamou para falar de corrida. A gente fica aqui até meia-noite se deixar. Pô, nem falando dessa prova. Obrigado a galera que está aí na live, que compareceu. Espero que vocês curtam a prova demais. Expectativas foram criadas perante o DJ no túnel. Se vocês... vou fazer o cortezinho, merece, tá? Hashtag queremos DJ no túnel. Se acontecer, por favor, gravem um vídeo lá e marquem a gente, porque aí agradece que vai ser muito legal. Espero ver todo mundo lá, espero que a prova seja muito bacana, como ela sempre foi. Esperem uma prova bem desafiadora, por conta desses 18 quilômetros de reta, né, que a gente vai ter. Talvez a gente sinta um pouco mais diferente. Sol, será? Sol, vamos lá, Sol, ajuda a gente. Pois é. Não, cara, é Rio de Janeiro. A gente sempre tem que trabalhar com essa possibilidade. Sempre. Vamos trabalhar que vai ter. Se não vier, é lucro também. Então, possivelmente, esse ano, estou esperando uma prova psicologicamente melhor na Rio City por conta dos 12 quilômetros ali na entrada da barra.
só de ter alguma coisinha ali, não sei se a galera do Batuque vai estar ali também, mas na minha opinião seria legal. É uma marca da prova, é bem possível que sim, né? Mas eu acho que seria legal também colocar o pessoal mais na frente para dar um pouco mais para dar 2 momentos de relaxamento para nossa mente, né? Porque a gente vai passar no pórtico, deve ter um movimento ali, e logo à frente, de novo, a galera do Batuque, que é uma marca registrada da Rio City. Então, eu espero psicologicamente que a prova seja um pouco melhor esse ano. Espero, apesar que esperar da Rio City é puxado. Então, se divirtam o máximo possível. É um baita de um treinamento psicológico e físico alinhados para a Maratona do Rio, para você que vai fazer maratona. Para você que vai fazer a primeira meia maratona, calma, relaxa. Você tem 3 horas e meia para fazer a prova. Você não tem que fazer a prova em 1 hora e meia. Você tem 3 horas e meia. Então relaxa, vai tranquilo, vai passeando, vai curtindo. Não desanime jamais da prova e principalmente não desanime jamais de 21 quilômetros, que para mim é uma distância fantástica, é uma distância que você deve morar nela para quando você se sentir confortável e confiante ir para um 42 da vida, que também não é brincadeira. 21 não é brincadeira, tá? 21 não é brincadeira mesmo, tá? Nossa. A gente que fica um pouquinho... Se a gente ficar... A gente já tem uma memória muscular, né? Fisioterapeuticamente falando. Se vocês não sabem, eu sou fisioterapeuta, tá, gente? Por isso que eu tô falando isso. A gente já tem uma memória muscular que a gente vem de 2016, 2017 treinando. E se a gente fica um tempo sem treinar, já afeta demais fazer um 21 km. A gente precisa de um ciclo para poder voltar a fazer uns 21 km. Imagina quem está começando a correr agora que simplesmente quer dar um susto no corpo, do nada quer fazer uma meia maratona. Não é assim que funciona. Então treinem, façam todo o ciclo com acompanhamento profissional e lá no dia da prova, por favor, se divirtam o máximo possível. Tá? Espero encontrar um monte de gente lá. Luiz, com certeza eu encontro ele sempre. E é isso. Obrigado pelo convite. A gente podia fazer mais vezes isso com outras provas, né? Eu acho muito bacana isso. Até mesmo convidar... É super válido. Até mesmo convidar mais pessoas, que eu acho bacana ter também a fala das pessoas que fizeram também, né? O testemunho da galera que está fazendo a prova ou que já fez, né? Acho bacana. Só vou fazer um adendo aqui, ó. Porque o cara que entrou aqui, ó, Djalmir Soares. Esse cara que entrou aqui agora, boa noite, Djalmir. Tá? Esse cara que entrou, ele foi simplesmente o campeão da Tutã nos 21 quilômetros. Campeão geral. Tá? Então, muito obrigado pela presença de Djalmir. É um que também vale muito a pena acompanhar, porque esse cara treina forte, esse cara é raçudo, esse cara assusta. Tá? Correndo. Surreal. Tá? É do interior aqui do estado do Rio também, treina tudo aqui, essas montanhas todas ele corre, é tipo tu, assim, sabe? Que mora pro interior e sai correndo montanha, é tipo tu, assim, tá? Só que Tu podia, ô Djalmir, Trail Race Rio Preto, tá? Já vou deixar o jabá do rapaz aqui embaixo, ó. Trail Race Rio Preto, uma boa prova para você conhecer. Tá bom? Cidade de Rio Preto, você deve conhecer, Djalmir, onde é que é a cidade de Rio Preto, tá? Então procure saber sobre a Trail Race Rio Preto, tá bom? Então, Tobias, muito obrigado. Para acabar o raciocínio rapidinho, eu acho importante... Ah, sim, perdão, desculpa, continua. É legal a gente trocar essa ideia sobre as provas, até mesmo para quem está indo fazer a primeira vez, e também trocar ideia com quem já fez e quem vai fazer a primeira meia. Acho isso bem bacana também, mostrar isso para a galera, porque às vezes a galera acha que a gente fala aqui, por a gente já ter vivido todo esse processo, é fácil a gente falar, vocês já fizeram, sei lá, eu tô indo para minha 28ª meia, se eu não me engano. É um negócio desse aí. Por aí. Mês, então, é fácil você falar. Então, a gente fala o que a gente já viveu, o que a gente vê. Então, seria legal fazer isso. Então, cara, obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu, meu irmão, obrigadão para vocês que passaram por aqui, que ainda estão aqui, quem entrou só agora e quiser assistir, a live vai ficar salva aqui no Instagram, a live também vai lá pro canal no YouTube, lá pro canal Correr é Bom Demais, sigam os perfis do canal Correr é Bom Demais e do Correndo Mais e aguardo vocês na próxima edição do Correr é Bom Demais resenha, quem sabe não fazendo isso que o Tobias falou, hein? Quem sabe a gente não pode fazer um pós-prova
e quem sabe a gente não encontra alguém que esteja fazendo a primeira meia. Pós-prova. Ficou a ideia, hein? Vamos carimbar. Se vocês virem a gente na prova, gente, se vocês virem o Tobias, se vocês me verem, pô, fala com a gente. Sei que às vezes assim, pô, te vi, você, por que você não falou? Ah, fiquei com vergonha. Não, cara, a gente super curte, a gente super gosta. Vai que é a sua primeira meia maratona, quem sabe você também não pode estar aqui também para falar um pouquinho da sua prova. Né? Ó, fica a dica, hein? E fica a ideia lançada. Mas a campanha, vamos subir a hashtag Iguana, quero DJ no túnel. Hashtag quero DJ... Não, tem que ser hashtag Iguana, quero DJ no túnel. Ou quero DJ na Rio City, no túnel da Rio City. Não, peraí. Quero DJ no túnel da Rio City? Na Rio City. Não, porque botar quero DJ na Rio City, daí vai ter o DJ na largada, vai ter o DJ na chegada. Não vale. DJ no Não, tem que ser no túnel. Pronto. Hashtag quero DJ no túnel da Rio City. Vamos subir essa hashtag aí. Quero DJ no túnel da Rio City. Porque, ó, fica a campanha aí. Super quero. Putz, faz uma diferença do caramba e o lugar é muito bom. Vou marcar a Iguana vou botar a Iguana, vou marcar a Iguana e botar a hashtag embaixo. Botar a Iguana e botar a hashtag embaixo. Eles vão perturbar a Iguana com o DJ agora, até eles botarem DJ no túnel do João. Gente, muito obrigado. Tobias, uma boa noite. E a gente se vê na próxima. Uma boa noite para todos, gente. Até mais. Tchau, tchau.